então, gravando o GPJAI 29 de setembro de 2020, com o nosso tema de diálogos com a EJA, hoje é Trabalho, Educação, Educação de Jovens e Adultos, com Jaqueline Ventura. E a Jaque me perguntava, eu vou apresentar um pouquinho do grupo, Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação de Jovens e Adultos. Ele não é um grupo recente, mas também não é um grupo tão antigo, né? Nós começamos em 2014. Ele está já nos seus 8 anos, então está quase completando uma década. Eu e Regina somos colegas do Departamento de Educação, que temos educação de jovens e adultos como nosso campo de estudos e pesquisas preferencialmente, né, Jaque? Continuo na mesma linha de sempre, né? Graduação e pós-graduação. E nós sentimos necessidade da criação do grupo porque a nossa graduação ela tinha uma disciplina de EJA obrigatória, 30 horas. E depois entramos com o PIBID, depois, agora, recentemente, residência pedagógica, tínhamos sempre iniciação científica, e os estudantes, assim, com a área crescendo, interesse em orientação de TCCs. Então, aqui tem a Fabiane, que veio dessa turma, ela vem do TCC de EJA para o mestrado de EJA. Então, sempre havia um grande interesse nessa área e pensamos nessa possibilidade nas ações. Nós tínhamos também e temos ações de EJA com os municípios da região. A nossa jurisdição do Estado, aqui, da superintendência, é a menor que tem. Ela é composta só por 5 municípios. Então, nós temos uma abrangência que boa da universidade e o tema da EJA na região também é forte. As discussões, os encontros, a necessidade de formação, o desejo de entender um pouco a legislação. Então, nós fomos assim infiltrando, e o grupo, então, é criado em 2014. O grupo de estudo é composto, então, por alunos da graduação e da pós-graduação. E também temos, na pós-graduação, nós temos também os pós-doc, né? Temos o nosso PPGE, ele tem mestrado, doutorado, então abrange um grupo bem bacana, bem plural, né? E amanhã é a qualificação da Fabiane aí, ó, ela está aí, amanhã a qualificação dela. Depois vai ser da Lucimar, depois elas contam para a gente um pouquinho. E a Jenny deve ser, eu não estou lembrando da Jenny, pode ser da pós-graduação também, né, Jenny? E o Ederson também, da pós-graduação em EJA. Então, nós mantemos uma conversa, mantemos um trabalho entre encontro de pesquisa e alguns diálogos na EJA. E fazemos parte também do Café Paulo Freire. Estamos no café. Então, a gente se divide. A semana que vem, na outra semana, dia 6, é café. Uma vez por mês, o encontro aqui no GPJAI. Então, hoje o tópico são diálogos, a gente convida alguém. Nós temos também minicursos para a área, nós temos uma pesquisa. Às vezes, nós estamos agora com a ideia da nossa pesquisa um pouco mais conjunta com os grupos, aqui um levantamento dos nossos grupos, e temos as parcerias também para EJA internacionais, né? Então, estudamos alfabetização semestre, o ano passado todo, com o México, com a Judith Kalman, e temos feito, então, tentado entender um pouco mais essa área, e o tema do trabalho tem aparecido muito, Jaque. Então, a gente quer reforçar os laços contigo. Alguma dúvida que ficou sobre o grupo? Não, eu acho ótimo, assim, a troca, né? A troca entre grupos de pesquisa é fundamental que a gente possa ampliar essas conversas, né? Hoje e em outros momentos, assim, fico
feliz de estar aqui com vocês, com os que estão aqui agora e com os que vão depois ouvir e que podem trocar, né, por e-mail, por WhatsApp ou por qualquer outra forma de comunicação. Então, eu diria assim, né, antes de entrar no tema, também me apresentando muito rápido, me apresentando a partir desse viés, né, que é o grupo de pesquisa agora, né. Então, eu, dentro da minha formação acadêmica e da minha vida profissional e militante, sempre estive envolvida com duas áreas que, do ponto de vista acadêmico, sempre estiveram mais lado a lado do que entrosadas. Eu sempre me sentia um pouco a interseção entre dois conjuntos. De um lado, um conjunto de estudos da linha trabalho e educação. Do outro lado, um conjunto de estudos e referências da área de educação de jovens e adultos. Durante muito tempo, o campo de pesquisa chamado trabalho e educação, historicamente, se dedica mais a pesquisas vinculadas à educação profissional e ao ensino médio. E a linha, o grupo de estudos da educação de jovens e adultos, historicamente, né, isso considerando o seu grupo na Amped, a sua produção bibliográfica, tem uma tradição de estudar mais, está mais voltada ao campo da chamada educação popular e a alfabetização de adultos, e, claro, num crescente, hoje, a própria educação de jovens e adultos entendida de educação básica e profissional, né? E aí, então, mais recentemente, quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, ela já foi análise dos anos 90 do Plan FOR, e ela era muito estranha na época dela, porque foi muito antes do PROEJA. Do PROEJA para cá, essas duas áreas ficaram mais próximas. Então, a própria discussão de trabalho e educação de jovens e adultos, né, quando a própria política pública constrói a proposta do PROEJA, aproxima mais o diálogo desses dois campos. Não que antes não tivesse diálogo, sempre teve, e elas sempre andaram muito próximas, só que se você olha a bibliografia de uma e de outra, elas andavam assim lado a lado porque o sujeito era o mesmo. Vamos dizer assim, aquele sujeito que ia fazer um Senai era o mesmo que muitas vezes estava também na educação, que na época chamava-se supletivo. Entende? Então, assim, do ponto de vista de quem era o atendido, se você pega os desvalidos da sorte, que eram os primeiros, como era chamado aqueles que eram atendidos pelas primeiras, vamos dizer, educação profissional, né? Então, mas havia vamos dizer assim, como se fossem dois grupos, né? De pesquisa e de estudos. E eu sempre me vi muito assim na interseção desses dois grupos, né? Porque tem uma formação na área trabalho e educação e tem uma vivência, e também estudos depois, mas a vivência foi a porta de entrada profissional de trabalhar com a EJA, de trabalhar e de ter optado na monografia de graduação, na dissertação de mestrado e na tese de doutorado por analisar a EJA à luz da relação trabalho e educação. Aí é que eu entraria já de cara no nosso tema mesmo, a partir da minha própria experiência de vida, trazer, então o que é isso, né? O que é a EJA à luz da relação trabalho e educação? Como é que é isso, né? Diria assim, a linha de pesquisa... deixa eu colocar aqui uma coisa no chat, porque eu acho que materializa, né? Só para fechar esse primeiro ponto dessa minha apresentação, já trazendo para esse contexto de grupos de pesquisa. Com essa trajetória que eu narrei para vocês, eu deixei aqui o link para depois entrar, quem quiser, no site. Eu, então, faço parte de um núcleo, né, que é um núcleo antigo, que é um dos mais antigos, né, da Universidade Federal Fluminense. O grupo NEDAT foi criado ainda nos final dos anos 80, pelo Gaudêncio Frigoto, pela Maria Ciavata, que é o NEDAT, Núcleo de Estudos, Documentação e Dados em Trabalho e Educação. Então, é um núcleo antigo, e esse núcleo, ele abriga, dentro dele, grupos de pesquisa, subgrupos temáticos, vamos dizer assim, né, mais ou menos temáticos. Por exemplo, o grupo Tese,
que é um grupo que hoje, por exemplo, Maria Ciavata, junto com a Marise Ramos, que foi que está na UERJ, na Fiocruz. Tem um subgrupo chamado EJA Trabalhadores, em que eu e a professora Sônia Hummert estamos. Então, seriam assim, a gente tem um grupo grande, chamado NEDAT, e esse núcleo grande, antigo, que faz parte da graduação e da pós-graduação, ele acaba, suas pessoas, de acordo com alguns temas, se subdividindo em outros subgrupos de pesquisa. Em alguns momentos a gente trabalha junto, em outros momentos trabalha separado, né? Então, eu faço parte, se você colocar lá naquele grupo de pesquisa CNPq, Diretório de Grupos de Pesquisa CNPq, eu coordeno, faço parte da coordenação do NEDAT e do grupo EJA Trabalhadores. Dentro do programa de pós-graduação, a gente está vinculado à linha chamada Linha de Pesquisa Trabalho e Educação, né? E aí, a linha de pesquisa Trabalho e Educação, o que a caracteriza é justamente o referencial teórico. Então, por exemplo, algumas linhas ou campo de pesquisa, eles se configuram, e isso é completamente legítimo, por temas. Então, assim, eu estudo avaliação, aí você vai ter uma linha de pesquisa em avaliação. Eu estudo alfabetização, ali, né? Isso é uma forma de organizar. A nossa forma de organizar é de um outro modo, não é temática, mas é pelo referencial teórico marxista. Então, o NEDAT, ele é um núcleo em que professores que estudam os mais variados temas, e aí foge daquele padrão, educação profissional, então o grupo só estuda educação profissional? Não. O grupo estuda meio ambiente, economia solidária, que aí no caso, Lia Tiriba, economia solidária, empresariamento da educação, as políticas educacionais, a EJA, ou ensino médio regular, ou ensino médio na EJA, porque o que nos une não é exatamente o tema, mas é o modo de olhar a vida e de olhar os fenômenos sociais e educacionais, que é a partir do materialismo histórico dialético, que é a partir da crítica à economia política. Né? Então, a linha Trabalho e Educação, ela se fundamenta na crítica à economia política e na compreensão da história como processo, como produção social da existência. Esse é o fundamento. Então, assim, as análises podem ser, pode ser dos mais variados temas, mas elas têm como em comum ter esse referencial teórico. E isso eu não vou colocar aqui um juízo de valor, isso não é melhor ou pior que qualquer outro referencial, é mais um referencial. E a universidade precisa abrigar a pluralidade de modos de compreensão, de produção do conhecimento. Então, eu acho importante colocar isso aqui, porque você tem modos de olhar a realidade e de construir conhecimento, né? Que aí tem a ver com as epistemologias. E o que eu acho mais importante é que a gente compreenda as várias possibilidades, né, de pesquisa e que cada um respeite o outro e seus modos. Então, sem estereótipos, né? Fulano é pós-moderno, fulano é marxista, e criar rótulos e não permitir o diálogo. Vai criando guetos, vai criando, inclusive, às vezes, inimizades pessoais, assim, de gente de uma linha que não fala com a outra, que isso não é ciência, isso não é humanidade, isso não contribui para nada. Só contribui ainda mais para uma sociedade excludente, bárbara, né? Então, assim, a perspectiva de que a universidade ela tem esse nome justamente porque ela reúne um conjunto, né, não só de faculdades, mas de referenciais e a pluralidade de construção do conhecimento. Eu não gosto dos rótulos, assim, então você é EJA, você trabalha educação, você é marxista, você não sei o quê, como se isso fechasse as contribuições e os avanços. Eu gosto muito de uma passagem do Antônio Gramsci, né, do Gramsci, em que ele coloca a necessidade da gente incorporar o que há de mais avançado em cada campo, em cada, vamos dizer assim, grupo de estudos, em cada linha, né? E aí você tem isso não é uma sopa metodológica,
né? A partir do referencial que a pessoa escolhe, ela não se fechar, ela buscar o que há de mais avançado naquele outra perspectiva, vamos dizer assim, né? E incorporar, aí ele vai dizer incorporar subordinadamente, porque subordinado é o teu modo privilegiado de olhar, mas em diálogo, né? Em diálogo com o que há de mais interessante, por exemplo, nos autores como Bourdieu, do que é autor tal, e nessa situação específica, esse autor aqui é o que há de mais avançado, então eu vou dialogar com ele, vou incorporar, posso apontar fragilidades, apontar o que eu concordo, o que eu discordo, mas é nesse diálogo é que a gente constrói, de fato, um conhecimento mais amplo possível, né? Então, é isso, quer dizer, eu começaria, assim, destacando, e aí eu queria começar e terminar com isso, assim, quando a gente, que é o título, não gosto de fugir do título, o título é esse, Trabalho, Educação e EJA, então eu me senti, assim, no dever, né, pela seriedade do convite, né, da conversa, de primeiro é se situar, o que é, então, trabalho e educação, e aí eu coloco a crítica da economia política, que é a construção de Marx, né? Que não é economicismo, veja, é crítica da economia política. Então, é justamente a compreensão para a superação da visão economicista e a história como produção social da existência. Esse é o fundamento, né? O materialismo histórico dialético é o compromisso de ir além da aparência e a busca pela essência, a busca pela totalidade, entendendo que totalidade não é tudo, ninguém nunca vai saber tudo de tudo, mas a totalidade é a busca por compreender as várias mediações e inter-relações que compõem um dado fenômeno. Então, se eu estou olhando um fenômeno, que eu possa compreendê-lo de uma forma mais ampla possível, buscando as várias inter-relações e interconexões que compõem, né, que me ajudam a entender e a chegar o mais radical possível, radical no sentido de ir à raiz daquele fenômeno, daquele problema possível. Então, esse é o referencial. Trabalho, educação e EJA. E agora o segundo ponto aí do título, e depois eu acho até que vale a pena parar um pouco, ver como é que a gente continua a conversa. A EJA, a partir da relação trabalho-educação, então vai ser, né, a gente chama no grupo de pesquisa, não por acaso, EJA Trabalhadores, né, lá com a professora Sônia Hummert. E essa escolha, né, de chamar-se assim, chamar o grupo de educação de jovens e adultos trabalhadores, é justamente para marcar essa perspectiva teórica que traz a questão assim, central para a análise da EJA, a questão da luta de classes. Dizer assim, olha, a gente tem muitas questões na EJA para estudar, muitas questões muito complexas, né? Mas tem uma questão que é fundamental e que historicamente vem marcando a EJA no Brasil e que, assim, seria assim, uma pedra estrutural da questão. E aí eu nem vou a Marx para falar disso, vou falar assim, dando um exemplo de Paulo Freire, né? Que é aquela coisa do Paulo Freire, quando ele diz assim, vários livros dele, né? Que ele diz assim, que a questão central do analfabetismo no Brasil é a desigualdade social. Então, eu vou nesse ponto, né? O que marca a educação de jovens e adultos no Brasil historicamente tem sido o fato de que a classe trabalhadora, os mais pobres, ou os oprimidos, como Freire chamava, mas é a classe trabalhadora, é a classe popular, são os oprimidos, são esses que historicamente não têm tido acesso, ou não acesso pleno e completo à educação básica, né? E, portanto, não dá para discutir EJA no Brasil sem trazer a questão de classe. Mas não é apenas uma coisa estática, tipo, que aí sim seria economicista, né? Como se fosse assim, então, o que eu quero dizer assim, como se fossem lugares rígidos, estanques, né? Ou que classe trabalhadora estivesse falando de um grupo apenas rígido,
portanto, tivesse diminuindo e reduzindo a EJA. Então você está reduzindo, algumas pessoas falam assim, então você está reduzindo a EJA apenas aqueles que trabalham. Aí vai entrar na discussão do que é trabalho, mundo do trabalho, de que mundo do trabalho estamos falando, o que a gente está falando quando chama de classe, né? Trabalhador aqui não está como quem está empregado ou desempregado, trabalhador aqui no sentido muito mais amplo, aí teríamos que discutir o duplo sentido do trabalho, né? Mas vou voltar, que eu quero ser bem objetiva para não cansá-los e a gente abrir também, né? Então, a ideia é assim, ao adotarmos a denominação EJA-trabalhadores, a ideia é evidenciar o fato de ser a noção de classe social a orientadora da análise. E trazer a classe social como orientadora da análise da EJA, reafirmar a classe social para compreender as questões educacionais, não significa desconsiderar o fato de que temas fundamentais, temas que possuem estatutos próprios, temas que são assim candentes e que fazem parte do próprio capitalismo dependente brasileiro, como questões étnico-raciais, questões relativas a gênero, a orientação sexual, questões geracionais, tudo isso é muito importante e devem ser analisados, mas eles devem ser analisados também considerando a situação de classe em que se situam, e não numa relação dicotômica, como se fosse ou isto ou aquilo. Então, ou eu olho a questão geracional, por exemplo, dos idosos na EJA, ou eu olho a questão de classe. Não, é o idoso dentro do contexto, por isso que a gente fala materialista, histórico, dialético, porque são as questões materiais em que ele está inserido, né? Um idoso, vamos pegar um famosão assim, tipo o Silvio Santos, o idoso Silvio Santos tem questão, não passa por questões, assim, a questão de classe permeia todos esses temas, né? Não passa pela situação de um idoso da classe trabalhadora e as questões que lhe perpassam na sua constituição histórica como ser social, né? Então, a constituição do indivíduo como ser social é muito caro para a gente, é fundante, está dentro da visão da não separação de trabalho e educação. E o fato de ser trabalho hífen educação, para a gente não é um detalhe, porque é justamente deixar claro que a própria educação é indissociável do trabalho, porque a educação, enquanto produção cultural humana, acúmulo, né, seja de simbólico ou material, né, mas construção cultural, é fruto do trabalho humano. É porque a gente trabalha que a gente educa, né? Então, o próprio ato de construir conhecimento, de socializar conhecimento, de refletir, é um trabalho. Aí, de novo, eu vou chamar Gramsci, assim, Gramsci tem não sei as páginas, não preparei isso assim como citação, mas tem passagens de Gramsci que ele fala assim, a educação, quando levada a sério, é um grande trabalho, né, porque quando levada a sério naquele sentido, né, você não está assistindo aula como quem está vendo um filme, mas se de fato você estudar um texto, pegar um tema, né, quem está terminando agora a dissertação deve estar exausto, quem defende, né, tese, dissertação, monografia, quando a gente leva aquele estudo realmente como um estudo, ele é realmente, de fato, um trabalho extremamente exaustivo, motor da gente ficar sentado, físico, do olho cansar de ler, né? Quantas noites, às vezes, a gente vira fazendo trabalhos quando está em cima de entregar. Então, assim, tudo isso é um trabalho, mas não é um trabalho no sentido remunerado. É um trabalho humano, de construir algo, que pode ser construir um conceito, uma categoria, uma reflexão, né? Então, a educação já é ele em si um fruto do trabalho humano, da produção humana, da ação do homem sobre a natureza e sobre outros homens, e construir conhecimento, ou construir uma mesa. Produzir um livro ou uma mesa, na verdade, tem o mesmo valor social. São socialmente legítimos e necessários à humanidade. Quem hierarquizou isso já é justamente uma lógica do capital economicista, né?
Então, eu diria isso, que o caráter relacional da noção de classe, a permanente relação que se constrói entre indivíduo e sociedade, entender que o indivíduo, ele não pode ser uma visão, na visão liberal, a gente parte para todas essas categorias individualizantes, né? E aí vai cair naquela coisa do empreendedorismo, da individualização, da competição. E o que a gente está advogando nessa matriz teórica é sempre o extremo oposto, né? É reafirmar a centralidade da classe social para a compreensão das questões educacionais, sem desconsiderar, como eu disse, as questões do campo da diversidade de ser humano, né? Deixa eu ver. E a questão do próprio conceito do trabalho, que é o conceito de que trabalho é produção da existência. O homem trabalha porque ele precisa produzir a sua existência, e produzir a sua existência não é produzir apenas valor, ou produzir lucro para alguém, é a produção social da vida, né? Se a gente ficar parado, assim, morre, né? A gente precisa produzir a nossa própria existência. E o trabalho não está fechado ao mundo capitalista, né? A história da humanidade evidencia que em todas as sociedades que são marcadas por assimetrias de poder, isso sempre, desde a antiguidade, o trabalho, em sua dimensão ontológica, ou seja, da ontologia, de que a gente produz a existência, nas sociedades em que a assimetria de poder é forte, ou seja, as desigualdades, esse trabalho, na sua dimensão ontológica, ele foi subsumido por uma dimensão histórica, né? E essa dimensão histórica a serviço das classes dominantes, né? E então, a gente tem, acho que é essa compreensão, né, de que o trabalho é mais que emprego, que o trabalho é mais do que a sua forma histórica, né? Hoje, numa sociedade como a nossa, não só capitalista, mas aí tem as especificidades do Brasil, né? A gente não é só capitalista, a gente não é capitalista como a França, a gente não é capitalista como a Suíça. O nosso capitalismo tem particularidades, né? E aí uma delas é esse modo, é um capitalismo tardio, é um capitalismo dependente, que no quadro internacional, né, é um lugar de subalternidade, e a própria questão também escravocrata no Brasil, né, e do quanto o racismo fez parte do capitalismo brasileiro de maneira muito forte, não é à toa que o racismo é estrutural no Brasil, de uma maneira visceral, e aí, assim, este cenário socioeconômico, político, histórico é fundamental, ao nosso entender, para compreender questões específicas da educação de jovens e adultos. Porque se eu olhar só a particularidade de uma questão da EJA, sem trazer para esse contexto que constrói a sociabilidade no Brasil, a gente acaba tendo só, eu acho, uma visão parcial do problema, né? Então, assim, a própria questão da oferta de EJA no Brasil, por que a gente tem uma demanda tão grande e uma oferta tão pequena? A oferta de EJA hoje no Brasil, em todos os níveis, da alfa ao ensino médio, deve estar na ordem de 3 milhões. A gente tem 30 milhões, quantos? Acho que, eu já nem sei mais o número, mas seriam 30 milhões, Fernanda? De pessoas que não terminaram a educação básica no Brasil? A educação básica, nós temos Básica inteira? entre 50 a 60 milhões. Nós vamos saber agora, né? Que Exato, mas eu acho que o 60 último, milhões. você pode contar aí, quanto é a matrícula atual em todos os níveis? Está na ordem de 3 milhões. Nada, isso não é nada. Então, assim, como é que eu posso explicar isso se eu não trouxer essa discussão? Essa discussão não é técnica, e essa discussão não é de governo. É uma discussão que assim, o que forma a EJA no Brasil? Então, a gente tem uma dualidade estrutural da educação brasileira, e dentro dela, a própria questão da oferta de EJA,
ela não é recente, ela não é deste governo. A própria diminuição de matrículas, que já é muito diminuta e que tem diminuído historicamente aí desde, que também não é da agora, você tem a queda da EJA desde o início dos anos 2000, mesmo tendo políticas, né, do governo federal incitando a EJA ou um financiamento maior. Então, assim, você tem questões da EJA, do ponto de vista, assim, a alfabetização, o ensino médio, a questão étnico-racial, tudo isso é muito importante. E tudo isso, para chegar a uma radicalidade, ao meu ver, da análise, não pode desconsiderar a questão da classe social, e o modo como, historicamente, o próprio modo de organização da sociedade brasileira, o capitalismo dependente, as políticas neoliberais, depois, hoje, a questão das reformas neoliberais na educação, tudo isso está imbricado com a EJA, né? Então, assim, e com a EJA aquilo está ainda mais candente, porque eu acho que é justamente porque a EJA se dirige à classe trabalhadora que ela, ao longo da história, nunca foi uma educação de fato para todos, ou de grande alcance, né? É justamente porque a classe que ela se dirige, a visão predominante sempre foi uma visão de formação de recursos humanos e não de formação de seres humanos, né? E essa interdição social, isso tem a ver justamente com manter um determinado classe social neste lugar, né? Eu vou dar um respiro aqui. Aí, Fernanda, fica à vontade para uma primeira rodada, não sei como é que vocês... ou se você quiser, eu continuo, aí talvez valha a pena abrir o slide, para poder também não ficar, para ter uma coisa visual. Fico à vontade, quiser fazer uma rodada agora, Ah, vou beber podemos uma água. fazer uma rodada, fomos bem provocados, né? Que muitos elementos aqui é bacana. Eu vou começar a reflexão e para a turma também se engajar, né? E perguntar e entrar contigo, né? Então, esse diferencial do grupo de estudos, que é legal pensar. Então, dentro do grupo de estudos que você traz, né, do NEDART, ele cabem as temáticas dentro de um referencial teórico. Isso é muito legal, né? É uma guinada para o grupo de estudos, né, gente? O nosso, assim, é temático e cabe um monte de concepção, certo? As miradas, os exercícios de olhar e de análise desse cotidiano dos jovens e adultos, né? Idosos também. Então, o grupo é outro, por outro lado, olha que interessante que fica, né? Então, ele tem uma temática de um pano comum, vamos trabalhar, então, o materialismo histórico dialético, justamente por ser essa condição nossa, ligada, né, à produção, à nossa condição social, ela vem junto, uma análise, né, para todo mundo. Então, não se descola objeto do seu, né, é o chamado de outra forma de contexto, né, Jaque? Sim, sim, sim. Acho que a Regina que está comentando aqui no chat, quer falar, Regina? Quer abrir? Está sem áudio, tá? Regina, no slide eu coloquei justamente uma questão assim, observem que trabalho tem se aproximado da EJA, que a questão do trabalho é central para a educação de jovens e adultos. Eu diria assim, se a gente fosse discutir aqui currículo, mal comparando, quando a gente tem uma boa educação infantil, aquelas pessoas mais progressistas que não entendem educação infantil como preparar para o fundamental, aquelas pessoas que têm uma visão progressista da educação infantil, né, tem um consenso que é a importância do brincar, né? Eu não vou me meter na área do outro, mas assim,
Isso eu sou pedagoga, qualquer pedagogo deveria saber disso, né? Que o brincar é coisa séria para criança, que o brincar é uma linguagem, uma mediação, né? Um currículo que não considere que brincar é algo muito importante na construção, né, da formação infantil, seria um currículo, vamos dizer assim, não bacana, não progressista, não legal, do ponto de vista da formação humana, né? E aí, mal comparando, ou comparando, eu diria, na minha compreensão, Regina, o trabalho está para a EJA na mesma importância que o brincar está para a educação infantil. Se você pergunta para um jovem adulto ou idoso por que ele parou de estudar, claro que pode ter particularidades, mas a questão do trabalho está muito envolvida nessa resposta. Parou de estudar para ajudar a cuidar do irmão mais novo, porque os pais trabalhavam, parou de estudar, sempre tem um estagnador no sentido do trabalho, das condições econômicas, sociais. E se você pergunta por que você voltou a estudar, também é o trabalho que motiva. São melhores condições de vida, é um lugar melhor no mundo do trabalho, no mercado de trabalho, né? Então, o trabalho é central na EJA. A questão que a gente precisa brigar nós, assim, educadores, que trabalho a gente está trazendo para o currículo da EJA? Porque que é o trabalho. Que o trabalho é central no currículo da EJA, eu não tenho dúvidas. Né? E aí, por isso eu falo, o trabalho está para a EJA como o brincar está para a educação infantil. É uma mediação fundamental ali. Você pergunta quando as pessoas se apresentam. Muito prazer, eu sou Jaqueline, eu sou professora. A profissão, a própria ideia da profissão, quem sou eu, está muito ligado à questão do trabalho. A questão é que trabalho se aproxima dos currículos de EJA. Então, o sistema prisional, então, é um desafio, sim, muito grande. E aí eu traria, assim, não só no prisional, mas em toda a EJA. E o prisional também, porque lá ainda tem mais tensões, está mais cravejado de desafios. Mas que trabalho tem se aproximado da educação de jovens e adultos desde sempre? Desde lá da campanha de Pé no Chão se aprende a ler, que tinha o de Pé no Chão se aprende a profissão, que trabalho se aproxima da EJA, no ProJovem e seus arcos profissionais? Que trabalho se aproxima da EJA no ProEJA? A questão é essa, eu acho que a gente precisa justamente aprofundar o conceito e disputar o conceito de trabalho, porque muitos de nós na EJA, quando advoga a relação trabalho e educação para a EJA, não traz o trabalho no sentido ontológico, como produção do ser social, só traz o trabalho como emprego, como geração de renda. Isso não é para ficar de fora, isso também faz parte do trabalho. Só que o trabalho não é só isso, o problema é que eu, ao invés de botar uma vírgula, boto um ponto. E aí só fico nisso, né? Então, como a discussão da economia solidária, que é importantíssimo no sentido da gente vivenciar outros modos de trabalhar que não seja gerir no sentido individualista. Mesmo que a economia solidária não tenha capacidade de destruir o capitalismo, mas como experimentação de outro modo de organização social, coletiva, mais solidária, mais popular, né, é importante. Acontece que até quando algumas pessoas trazem a economia solidária para a EJA, trazem de novo numa visão empreendedora, do empreendedorismo, da expertise, ou seja, trabalham com categorias do campo do capital e não do campo do trabalhador. A favor de quem e contra quem a gente usa, a gente se aproxima do trabalho. Essa é uma questão que a gente da EJA também tem que se fazer. Fabiana? Boa tarde, Jaqueline, prazer em conhecê-la. Tudo bem? Estamos te escutando, Fabi. Pode ir em sim, deu uma frente. travada, tudo bem? Quero te falar que é um prazer em conhecê-la. Te falar também que eu estou te citando em uma parte da minha dissertação, né? Quando você fala da democratização do ensino básico, né, e o desafio para a gestão pública,
2001, está lá na minha dissertação. Gosto muito da sua fala, quando você fala, né, do trabalho para a emancipação, né, não olhar o trabalho apenas como um fim, né, e sim pensar também na formação emancipadora do sujeito, né, formação crítica emancipadora, assim. E quando a gente pensa nisso na educação de jovens e adultos, nós sabemos que essa educação está muito arraigada ao trabalho, né, historicamente construído através dos tempos, né? Então, assim, essas discussões acerca de como o trabalho pode ser visto na perspectiva emancipadora é muito interessante. Te parabenizo pelas suas produções sobre a educação prisional, assim, é um grande ganho, né, para nós educadores saber que tem trabalhos muito bons, né, aí da sua autoria. Muito prazer, viu? Obrigada, querida. Mas eu não estudo educação prisional, não, tá? Tenho que falar porque vai ficar aí gravado. Depois vão dizer assim, que história é essa de Jaqueline estudar prisional? Não estudo, não. Mas tem gente muito boa que estuda. Tem Helenice, tem Elionaldo lá na UF, tem várias pessoas que... Sim. Helenice também é muito boa. Tem. Caso no seu trabalho que eu estou citando é a Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores do Brasil, revendo alguns marcos históricos de 2001, que é uma escrita da dissertação, né? Assim, eu gosto muito de estudar a história da EJA e a análise das políticas públicas de EJA, gosto muito. E aí as temáticas se entrecruzam, né? Quando a gente vai pensar a educação de jovens e adultos, dá para pensar em todas as perspectivas, né? A Regina, que está no prisional, e o Elionaldo esteve aqui com a gente, Jaque. Elionaldo veio também comentar um pouco do trabalho e dessa produção nova dele, então foi bem bacana o encontro com ele, né? E a Regina fala essa questão do trabalho, então, para o sujeito, né, Regina, na privação de liberdade, então, aí que se pergunta mesmo que trabalho que se pensa para ele, né? Ou qual o trabalho que ele como se ele tivesse direito a um certo tipo, a só um certo tipo de trabalho, né? E assim, eu não sou estudiosa desse tema específico, mas assim, parece assim muito evidente como é que em algumas situações, nesse campo é bem específico de profissionalização, né? Por um lado, como é que sempre a proposta é de profissionalização subalterna, para manter um lugar de subalternidade, né? Não é produção científica e tecnológica, de dar a essas pessoas privadas de liberdade realmente um acesso a uma educação ampla, né? De acesso à ciência, é sempre uma visão mais reduzida. E uma visão também, assim, dessas pessoas encarceradas como se fossem aquilo que Marx chamava de exército industrial de reserva, ou seja, esgotar, assim, quase trabalho escravo, né? Se bobear, quer que a pessoa trabalhe apenas para remissão de pena e nem reverte a uma remuneração, quase escravidão. Então, é um horror, né? É um horror. É um horror para todos nós e para eles ainda mais por tudo que passam nesse tipo de sistema prisional que não tem menor preocupação, de fato, com o humano, né? Cláudia. Cláudia. Boa tarde, gente. Prazer, Jaqueline, Fernanda vê-la, né? E as minhas companheiras aí. Gostaria de cumprimentar a Lucimar de Jesus também, já é conhecida de muito tempo. Quando se fala da educação de jovens e adultos, eu agora gostei mais ainda em idosos, eu achei isso a coisa mais espetacular, né, de colocar, porque a gente tem visto, às vezes, as pessoas assim, realmente idosas voltando à escola. E você traz também aqui, você fez essa comparação com a educação infantil, a questão do brincar, e eu fui professora preparando professores para atuar na educação infantil, e é interessante que eu pautei toda a minha
ao meu trabalho nisso, no entanto, que a minha dissertação se chama a ludicidade no ensino de física. Então, isso é minha vida, meu respiro. E quando fala da educação de jovens e adultos, o que eu tenho percebido, visto, inclusive propostas governamentais, que justamente, no caso do prisional, a remissão de pena, ou na escola, um lugar, ou para tirar os alunos que estão na educação, no ensino regular, que estão dando trabalho, vai para a EJA, tem idade, vai para a EJA, ou justamente essa questão mesmo de não é tirar a pessoa do lugar que ela se encontra, é manter ali, um pouquinho ali, um caminho para frente, mas não é realmente quando a gente fala em educação, é algo muito amplo e profundo para simplesmente reduzir a isso, como você comentou. E isso me deixa bastante, eu acho que eu já falei disso, a Fernanda já ouviu, isso me deixa muito angustiada, a bem da verdade, né? Porque poderia ser essa questão de algo que vai levar a pessoa mais para frente, e às vezes a gente não tem visto isso. Isso aí, agora eu quero fazer uma pergunta, mas também, assim, não sei se você tem resposta, porque é muita coisa acontecendo, mas há um pensamento, porque eu acho que são duas educações de jovens e adultos, uma que é proposta pelo governo, né, pelos sistemas governamentais, e outra que é realmente educação de jovens e adultos. Há um estudo de fazer com que a educação de jovens e adultos seja uma só? É porque eu não trabalho diretamente, mas eu sou uma apaixonada com isso, por ser apaixonada por Paulo Freire, não tem como não ser pela educação de adultos, de jovens e adultos, e idosos agora, né? Então, existe um estudo ou algum projeto, uma proposta de fazer essa aproximação dessas duas educações? Não, eu acho que eu deixaria para a Fernanda comentar, porque talvez eu não sei se eu entendi o que você está chamando de uma do governo e o que seria ela mesma. O ela mesma que você se refere é aquilo que ocorre no cotidiano, mas aí é aquilo que ocorre no cotidiano entre... Entendeu? Eu não sei se eu entendi. Talvez a Fernanda, que já vem travando um diálogo com você, se sinta mais à vontade para responder. Fernanda? Para mim também cortou um pouquinho, cortou a sua pergunta, sabe, Cláudia? Tá, então, deixa eu repetir. A proposta que a gente vê nas escolas hoje é justamente as pessoas voltarem a estudar, mas não é uma proposta de fazer com que as pessoas deem passos para frente. Elas vão aprender, quando é a EJA dos anos iniciais, a questão da alfabetização e tudo mais, mas é algo bem mecânico. E aí, quando passa na segunda parte do ensino, que a gente chama os anos finais, também é nessa proposta de algo de aprender conteúdos, não que isso não seja importante, pelo contrário, mas que fica só não dá um passo também para frente. E no ensino médio não é muito diferente. Agora, quando a gente estuda, realmente até embasado na obra de Paulo Freire e outros, né? Eu falo Paulo Freire porque ele é chegado nosso aqui, né? Mas, então, quando a gente lê, a gente vê que a educação de jovens e adultos ela é muito mais profunda e muito mais essencial do que o que a gente está vendo. É isso que eu digo, se há uma aproximação, porque não dá-se o nome, mas não é mesmo, eu percebo que as pessoas saem meio que do mesmo jeito que entrou, né? É isso. Agora sim, né, Jaque? Ficou claro, né? Ficou claro, e eu gostaria até de comentar essa pergunta da Cláudia, mostrando o slide, porque eu acho assim, eu vou comentar aqui um pouco, mas tem uma pessoa de mãozinha levantada. Vou começar, mas eu acho que até porque para que a gente respeite o tempo, né, de terminar e tal, e eu acho legal para poder sistematizar. Cláudia, repara que eu dei um subtítulo, assim, tá aí, né? Trabalho, Educação e EJA, é o nosso título. Aí eu botei como se fosse inventando um subtítulo. Reflexões sobre a EJA como formação integral
na... Peraí, me dá só um... Pronto, é porque eu tive que atender aqui minha filha. Deixa eu voltar. Quando você diz assim, a EJA é muito mais do que tem sido feita, eu diria que é porque, assim, a Fernanda, eu e muita gente da educação que estuda e milita na EJA, tem como horizonte para a EJA, como defesa da EJA, exatamente uma EJA que seja emancipadora, emancipatória, essa ideia da perspectiva da formação humana emancipadora para todos, né? Agora, aí pode passar, Fernanda. Agora, o que ocorre em boa parte das redes públicas, municipal, estadual e menos, mas também na federal, não em todas, não é tudo, mas assim, uma boa parte do que se faz na política pública das várias redes de ensino é não só uma oferta pequena, mas também do ponto de vista do que se faz lá dentro, né? Não é só o abrir, ter vaga, ou fazer chamada ativa, né? O que tem, o que existe nas escolas, que foi o que você narrou. Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio na EJA, é muito marcada por uma visão que não é essa que a gente defende. Aí, lembra que eu dizia que para compreender a EJA, é fundamental trazer o debate da EJA para a questão de classe e lutas de classe? E por que a gente usa essa expressão luta de classes? Porque o que a gente consegue sempre é com muita luta. O pouco que a gente consegue nunca é dado. É com muita luta. Porque é uma luta contra-hegemônica. Contra-hegemônica, eu sempre imagino aquela imagem de a gente estar num rio, um rio que tenha muita... como é que é aquela força das águas? E a gente está remando contra a maré, é o contra-hegemônico, é o que rema contra a hegemonia na educação para a classe trabalhadora no Brasil, é sempre a visão dos seres humanos como se a gente fosse, e aí é no prisional, mas também para quem não está no sistema prisional, mas está preso a uma desigualdade social imensa, porque o Brasil tem uma desigualdade social tão expressiva, tão severa, é uma desigualdade social tão grande, que tudo aqui, inclusive, toma um tom assim muito é extremamente difícil nessa contra-hegemonia. Então, eu diria, Cláudia, que aquilo que você está chamando a atenção da gente, olha, a EJA que a gente vê nos livros, que Paulo Freire defende, que tantos defendem, parece tão distante daquilo que a gente vê quando vai para a escola pública, que além de ser pouca, muitas vezes tem uma visão, aí eu diria a você, tem uma visão que tem sido predominante historicamente. E a visão que tem sido predominante historicamente é aquela em que os seres humanos é visto muitas vezes como recursos humanos, como insumo econômico, a serem qualificados, profissionalizados. Então, a gente discute as profissões e profissões subalternas, porque aí para o pobre não é a medicina, a engenharia, é formar manicure, cuidadores de idosos. E quando eu disse até a rede federal, eu vou usar o exemplo, boa parte do PROEJA, né, que é uma discussão recente, que é uma discussão que avançou muito, mas mesmo assim, boa parte do PROEJA, mesmo aqueles com grandes know-how, por exemplo, know-how em química, know-how nas engenharias, quando foram fazer PROEJA, ou seja, quando a EJA entra numa rede de excelência, para a EJA, o que eles propuseram como curso do PROEJA? Técnico em informática, ou seja, consertar computador velho. Entende? Assim, de novo a ideia de que para a EJA eu não dou acesso à ciência e tecnologia. Eu dou a física. Que física eu vou ensinar na EJA? Que química eu ensino na EJA? Então, a visão dos seres humanos como insumo econômico a serem qualificados apenas. O problema é o apenas, porque a gente não, essas coisas existem. O problema não todo mundo precisa ser profissional e bom profissional. O problema é apenas isso.
o apenas, é que bota um ponto ali, segundo as demandas dos processos produtivos. Isso justifica, inclusive, a EJA não ser prioridade nas políticas sociais, né? Sempre formações reduzidas e precárias. E é isso que você estava denunciando, dizendo, olha, eu vou para o Fundamental 1, se limita a alfa. Eu vou para o Fundamental 2, se limita às competências ali dentro da BNCC, daquelas competências mínimas para passar para o bloco seguinte. Aí a gente vai para o ensino médio, agora então com a reforma do novo ensino médio vai piorar ainda mais, porque 80% à distância, né? Então, o contraponto dessa visão, que é essa EJA de verdade que você falou, você está certa. A EJA que a gente vê muitas vezes, mas por quê? Porque na correlação de forças, na luta de classes, a classe trabalhadora tem perdido historicamente. E nós, profissionais da educação, seja da educação básica ou da educação superior, nós também, muitas vezes, não nos vemos como classe trabalhadora. E, às vezes, não nos colocamos junto no mesmo barco dos alunos. A gente se coloca, né, muitas vezes, o próprio... entendeu? Acima. E aí, nessa discussão, a gente acaba, de maneira alienada, também formando numa educação para adultos alienada. Aí, pegando aí o Paulo Freire, né, aquela ideia de que se a educação, né, não for crítica, se ela não for emancipatória, se ela não for libertadora, o sonho do oprimido é virar o opressor. Então, muitas vezes, nós, professores oprimidos, sonhamos ser opressores e oprimimos alunos da EJA, mesmo sendo bonzinhos, porque aí eu não estou me referindo a uma pessoa ser má ou ter uma atitude má com seus alunos, não, mas é da manutenção dessa roda, né, de uma educação reduzida e precária para a EJA, naturalizando uma formação reduzida e precária para a EJA, e o tempo passa e a gente vai, década de 40, 50, 60, 70, 90, vai mudando as palavras, mas a gente continua tendo uma educação de viés supletivo, porque o que você narrou tem muito a ver com aquela visão do supletivo, de reparação, né, de redução de conteúdo, redução do tempo, aceleração. É uma visão de supletivo que vem lá da ditadura militar, né? Então, para fazer o contraponto disso, Cláudia, por isso que eu trouxe aqui um livro que é o do Mesaros, A Educação para Além do Capital. Aí ele está dizendo, olha, para a gente romper com essa visão dessa EJA de verdade que se vê em muitos lugares, a gente realmente precisa ter uma visão de educação e de educação de jovens e adultos para além do capitalismo, para além de ver o humano como recursos humanos, como RH, como profissionalização para uma inserção subalterna no mundo do trabalho, né? E precisa realmente trazer princípios desvinculados da lógica do capitalismo, porque a lógica do capitalismo vai ser sempre manter uma educação de ponta para uma minoria, manter um exército industrial de reserva ali com graduações, então você vai até o ensino médio, você vai até o Projovem, você vai até o Proeja, então são várias interdições sociais em que você não mantém, de fato, uma educação básica, pública, gratuita, de qualidade para todos, né? Então, quando você pergunta se tem estudos sobre isso, eu acho que tem vários, e assim, vários, mas talvez assim, não saberia te apontar um especificamente, mas tem várias pessoas que fazem a denúncia de que a EJA que se realiza na prática, nas políticas públicas, tem sido uma EJA de corte supletivo, compensatório. Aí é sempre essa denúncia de que, historicamente, reitera-se uma visão de uma educação reduzida de conteúdo e de tempo para a EJA. E a gente não conseguiu, na luta de classes, na correlação de forças, de fato, emplacar uma EJA emancipatória e popular na escola pública. Pelo menos não de maneira hegemônica. Até temos redes em momentos de gestões democráticas, às vezes um prefeito, um secretário de educação mais progressista, teve várias experiências boas, mas são sempre experiências
que não enraizam na política pública e muito menos têm um alcance nacional de longo prazo. Né? É interessante quando você disse isso, nesse curso que eu fazia preparando professores para lidar com a educação infantil, eu sempre gosto de saber de onde vem, né, das pessoas, e uma das alunas falou comigo assim, eu fiz o ensino médio na EJA. Aí eu parei, fiquei olhando para a cara dela e falei assim, e ela não conseguiu dar prosseguimento aí, porque é justo isso que você falou, aí eu percebi. Porque vem da EJA, acha que é alguém que é menos capaz de caminhar. Né? E aí eu já falei, gente, para mim, vocês estão aqui porque estiveram em ensino médio. Aonde foi feito é daqui para frente. Vocês podem preparar, porque vai ser apertado. Né? Então, essa questão. E como que dá uma outra visão? A pessoa fala, espera aí, o caminho ele pode ser aberto. Né? As janelas de par a par. Agradecida, viu, Jaqueline? Fernanda, se você quiser, a gente podia continuar um pouquinho mais aí dos slides, e aí, gente, me interrompam, tá? Só a hora que quiser, não tem, assim, levantou aí, eu paro e a gente abre. Vou só passar, assim, fazendo uma leitura junto com vocês, e aí vocês me interrompem quando quiser trabalhar um pouco mais. Vou só aproveitar a oportunidade. Beleza. Que eu ia até comentar, ia citar a Cláudia, aproveitar que ela está aqui na sala, né? Porque é uma questão, enfim, sobre a EJA, que é uma preocupação, né, que surgiu, né, Cláudio, nas qualificações, nos cursos de qualificação que a Cláudia prepara para a gente e tal, né, a gente trabalha com educação de jovens e adultos, e o currículo. A gente, inevitavelmente, com o novo ensino médio, no caso de Minas Gerais especificamente, que a gente está passando por uma série de alterações, enfim, agora mesmo saiu uma resolução, né, Cláudia, recentemente do novo currículo da EJA, algumas alterações, enfim, uma série de questões, e aí é aquela coisa, né, eles vão colocando um monte de coisas ali, não coloca nada no final, que foi uma das questões que a gente chegou, né, Cláudia, na nossa discussão daquele dia. Isso é muito problemático, porque a gente começa a partir de um pressuposto que para a EJA está relegado qualquer coisa, ou seja, eu posso reduzir ao máximo, dar um tudo e não dar nada, que é isso, e aí, enfim, a gente acaba resgatando experiências, né? Eu trabalho predominantemente com EJA desde que eu iniciei a minha experiência docente, e aí, enfim, a gente vê uma série de problemas, né? A sua fala me faz resgatar essas lembranças, que é a falta de formação para professores. A Fernanda chamou atenção para isso logo, né, no início da fala dela, que a gente tinha uma disciplina de 30 horas e uma eletiva, mas é uma eletiva que nem sempre é ofertada, porque, né, enfim, né, naquela época, naquela ocasião, agora a gente teve essa alteração, mas era uma especificidade do curso de pedagogia. Por exemplo, a minha primeira formação é em História, eu não tive nem contato, fui ter contato com a EJA já atuando. E aí eu me lembro muito marcadamente de professores que trabalhavam na EJA e que, enfim, nem sequer eram formados, né, ou nem sequer eram formados, nem sequer eram licenciados, né, no caso da atuação precária, e que vinham cheio de senso comum para poder, trazendo as experiências dele, levando para a sala de aula e questionando, por exemplo. Para mim, o maior absurdo que eu ouvi, deve ter outros, mas o que eu me lembro era de um professor que não necessariamente era, né, licenciado em matemática, era um engenheiro que estava desempenhando ali as funções de professor de matemática, que questionou o fato de algumas alunas estarem matriculadas na EJA, porque, segundo ele, a mãe e as irmãs tinham tempo de estudar durante o dia, porque aquelas pessoas estavam... É uma coisa tão absurda, é absurdo para mim, em tantos níveis, uma fala dessa, que ela beira a falta de respeito, né? O cara nem deveria estar desempenhando aquelas funções se ele parte desse princípio, né? Então, assim, é um pouco da visão que eu acho que está muito arraigada no senso comum e que acaba sendo impregnada pelas pessoas de um modo geral. A EJA é um lugar, digamos assim, e aí eu lembro muito de um artigo da professora Maria Clara de Pierro, de 2013, se não me engano, que ela fala de um certo apagão da EJA, enfim, uma desconfiguração, uma descaracterização, enfim, é muito problemático. Então, assim, né, eu aproveitei a oportunidade, a Cláudia, né, fez a fala dela antes, que a gente sente esse incômodo na pele. Eu acho que a gente que está, né, na escola, a gente que está acompanhando esse processo de transição, essa EJA do novo ensino médio, a gente sente muito isso, porque
um completo perdido, e aí não tem uma visão emancipadora, exatamente um projeto emancipador para esses indivíduos, e que é mais problemático quando a gente observa que tem um processo de juvenilização da EJA muito forte, ou seja, né, aquilo que a Cláudia chamou a atenção logo no início, esses alunos que são indesejados no ensino regular que são enviados para a EJA, ou seja, né, o que torna muito mais complexa a abordagem de pensar para esse sujeito para além dos muros da escola, né? Mas enfim, era isso que eu queria falar, que me chamou muito a atenção, e aproveitar o gancho com a fala da Cláudia. Muito importante, eu concordo com tudo que você disse, sinto na pele também essas questões todas aí que você colocou, me identifico com esses problemas, porque os problemas da EJA assim, não são de Minas ou do Rio. A gente vê uma constância assim, nacional dos problemas, são muito próximos, né? Porque tem a ver com isso. E aí você traz essa questão do currículo, do novo ensino médio, assim, as coisas já não andavam bem, e com este ensino médio só vai piorar, porque à medida que você tem a possibilidade de 80% da carga horária ser EAD, e esse tipo de EAD, que aí novamente aqui, porque o tempo todo eu trabalhando com a ideia assim, você tem uma formação de seres humanos e você tem uma formação de recursos humanos, né? O que é um projeto de vida? Uma matéria esvaziada chamada projeto de vida num país em que o projeto de vida é sobreviver, é saber o que vai almoçar. Então, isso é de uma falsidade. Aí volta assim, num Brasil extremamente desigual como o nosso, né, com uma concentração de renda, que é uma das maiores do mundo, né? O que é você tirar uma disciplina para criar um tal de projeto de vida? Então, assim, e dizer que 80% ainda pode ser à distância. Vai ter o quê? Não vai ter nada, não vai ter EJA presencial no ensino médio, se não for revoga. Aqui no Rio está se começando um movimento chamado Revoga NEM, que é do novo ensino médio. Isso depois vai chegar aí, quando eu começar a fazer abaixo-assinado, eu vou passar para a Fernanda aí para vocês. Está começando lá na UFRJ, até agora, tem menos de um mês, assim, tem essa semana. A ideia é atingir daqui a pouco um caráter nacional, mas está começando aqui no Rio, na UFRJ. Chama-se Revoga NEM. Que a gente tem vários grupos organizados, esse não deve ser o único, no Brasil inteiro, assim, passando a eleição, né? Vamos ver se emplaca em primeiro turno, e a gente potencializar as manifestações de revogar esse ensino médio, de revogar essa BNC formação, porque na EJA, na BNC formação, no ensino médio, o hegemônico é justamente este sentido de um trabalho alienado, de um trabalho histórico porque é o trabalho sob o júdice do capitalismo, apropriação e exploração. Então, você pega uma classe trabalhadora, né, num país extremamente desigual, cravejado dessas políticas neoliberais, agora renovadas e ainda mais neoliberais, né? Você vê que não, a gente tem uma primeira geração de políticas neoliberais dos anos 90, mas se você pega, agora me fugiu o termo que os autores estão chamando, neoliberalismo ortodoxo, né? Então você tem uma nova sociabilidade. Você vê a ideia das competências emocionais, que agora está na moda, né? Então, assim, é você ser competente para não se rebelar. O que é essa competência emocional, resiliência, não sei, você tem todo um vocabulário de formação para o estar permanentemente desempregado e ficar bem com isso, não surtar. Então, você tem que estar ali, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente quer estar bem, e a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Mas até isso, se a gente não souber empregar bem, né, do que a gente está falando, a gente cai num vocabulário, de novo, individualista, individualizante, que, inclusive, quando a pessoa se revolta com a profunda desigualdade social brasileira, vão dizer que ele é surtado e que não tem equilíbrio emocional. Entende?
Então, assim, essa discussão, ela é muito importante e presente para a EJA. Voltando aqui para esses pontos que eu destaquei no slide, aqui eu queria só reforçar isso, que eu acho assim, fundamental na formação docente para a EJA, é essa distinção, entender que o conceito de trabalho, ele tem um duplo sentido que é indissociável. Ele não é o isto ou aquilo, ele é histórico e ele é ontológico. E é como se fossem dois lados da mesma moeda. Né? O problema é que numa sociedade que quer a alienação, a opressão, a exploração, a expropriação como a nossa, só um lado da moeda nos é mostrado e não o outro. E só um lado predomina, que é esse de um tipo de trabalho alienado, e não que a pessoa perceba que ela é produtora de cultura. Isso está na nossa bibliografia crítica em vários livros. Você pode pegar a Educação como Prática da Liberdade, do Paulo Freire, você pode pegar uma vasta bibliografia do campo crítico, que vai estar dizendo isso, olha, o ser humano produz cultura, e isto é trabalho, essa capacidade humana. Então, o trabalho não é apenas a venda da força de trabalho. Agora, para nós, profissionais da educação, vinculados a uma preocupação com a educação básica da classe trabalhadora, se a gente não ficar atento a isso, né, que trabalho é incorporado ou tem sido incorporado na EJA? Quando um professor, numa formação continuada de EJA, diz assim, a gente precisa discutir mais o trabalho na EJA. De que trabalho esse professor está falando? Porque se é para ficar só num lado da moeda, o lado que já é o que o Senai quer, já é o que a Rede Globo quer, a gente não está trazendo nada de muito novo, a gente está só conformando naquilo que já é hegemônico. O diferente seria trazer justamente o outro lado, o lado que o capital não quer que a gente conheça, né? Que é do trabalho no sentido ontológico, como produção da existência. Né? E que ele está ali, ele existe, a gente às vezes não se dá conta disso. E traz para a EJA uma ideia de trabalho precário, precarizada, né? E subsumida a esse sentido de adaptação à vida produtiva, e não à vida, no sentido mais amplo. Né? Então, eu acho que essa discussão conceitual do que é trabalho, ao mesmo tempo é simples, né? Uma coisa que a gente estuda na graduação. Aí diz assim, poxa, mas isso que a Jaqueline está falando é tão básico, poxa, isso aí tá, qualquer faculdade, qualquer graduação fala disso. Eu sei que é básico, mas isso não está ainda, eu acho claro, principalmente para todos nós que trabalhamos com a EJA, nas várias redes públicas, municipal, estadual, federal. Muitas vezes a gente acaba trazendo, quando a gente quer discutir o mundo do trabalho na EJA, a gente muitas vezes, infelizmente, não tem trabalhado com o duplo conceito do trabalho, mas apenas com o próprio trabalho alienado e como uma solução individual, individualizante, na discussão da geração de renda. Então, cabe ao sujeito empreender. Aí a gente vai entrando, é mais fácil do aluno absorver, sem crítica, o discurso da moda. Aí ele vai achar que ele fazendo um brigadeiro gourmet, ele é um empreendedor, microempresário, porque criou um SEI, e aí ele se acha empresário tanto quanto os grandes empresários. E aí o que a gente contribuiu para uma leitura política de organização das classes populares? Nada. A gente contribuiu para o cara achar que é culpa dele estar desempregado, que cabe a ele ser empreendedor, ele bota o brigadeiro, diz que é gourmet, e se acha microempreendedor, se acha tão empresário quanto. Né? Então, essa é uma discussão que eu acho fundamental para o currículo da EJA. Fernanda, se tiver tempo, passa mais um slide. Aí aqui eu deixo... Isso aqui eu acho que vale a pena se vocês depois quiserem ler como resumo, né? Eu posso passar também a bibliografia. Tem um texto do Gaudêncio Frigoto, que é um texto pequenininho, que eu gosto muito de usar em formação de professores,
que é o duplo sentido do trabalho. Né? Então, é um texto pequeno e que ele explica, mas isso eu acho que é uma discussão, assim, como eu disse, né? Muito, muito tranquila, né? Do que seria, então, a ontologia do trabalho, o caráter ontológico e o caráter histórico do trabalho. Tem textos do Gaudêncio Frigoto, do Demerval Saviani, que eu acho que assim, fazem boas sínteses e muito, muito aprofundadas, e tem textos bons de se trabalhar, né? Pode seguir, Fernanda? Eu estou preocupada com a hora de vocês, que a gente combinou um horário. Então, quando a gente traz para a discussão de EJA o trabalho no seu duplo sentido, e não só no sentido capitalista, histórico, alienado, aí a gente percebe o trabalho como princípio educativo. Aí volta para aquela discussão, trabalho, hífen, educação. Entender que o trabalho e a educação são indissociáveis. Por quê? E por que são indissociáveis? Por um lado, aquilo que eu disse, a educação, ela própria, é fruto do trabalho. Né? Só existe educação porque a gente trabalha, a gente pensa, reflete, produz cultura, produz conhecimento, produz mesa, produz livro, produz existência. E, portanto, esse é um trabalho educativo. Então, o trabalho tem em si um princípio educativo. E perceber isso é essencial para se perceber como sujeito capaz de lutar contra a sua própria alienação, a sua exploração, as opressões de que e que a gente passa nessa sociedade, e, portanto, perceber-se como capaz de lutar pela uma transformação social. Né? Um videozinho de 30 minutos que eu assisti ontem com o diretor, que a gente fez uma atividade lá na UF, eu queria sugerir a vocês, assim, tá? É só entrar na revista Trabalho Necessário, tem o link lá. Ontem eu estava assistindo um vídeo discutindo com as turmas, chamado As Sementes, do... Ai, qual é o nome? Agora me fugiu o nome do diretor, olha só, estava no meu Facebook, eu estava com ele ontem, e esse vídeo, As Sementes, tem 30 minutos e fala sobre mulheres da agroecologia, mulheres camponesas, e a organização, a percepção delas a partir você tem um movimento popular feminista, né, que trabalha com a educação popular a partir do feminismo e da agroecologia. E aí elas vão fazendo o seu depoimento, né, do quanto essas questões estão atravessadas, assim, a questão do capitalismo, a luta de classes, a luta de ser mulher trabalhadora, da classe trabalhadora, a necessidade de um modo de trabalhar e de experimentar outros modos de trabalhar, que não seja o trabalho alienado, né? Então elas vão se organizar para produzir coletivamente. Então, assim, essa discussão precisa estar na escola. Né? Então, se eu sou professora do ensino fundamental 1, 2, ensino médio, no municipal, no estadual, eu preciso trazer essa discussão para o currículo da EJA. Se eu quero, de fato, que as pessoas possam ter uma perspectiva libertadora, emancipadora, construir uma argumentação, perceber-se como alguém capaz de se organizar e de transformar a realidade que vive, né, e que passa pela organização, ou pela organização popular, pela percepção de que é classe trabalhadora. Então, se eu faço uma EJA que só se preocupa com um tipo de conteúdo escolar descontextualizado e sem historicidade, e sem se perguntar a favor de quem, contra quem, eu estou fazendo aquele velho supletivo que interessava a ditadura militar. E aí a escola que a Cláudia se referia. Por isso eu entendo que essas questões são fundamentais, tanto para analisar a EJA, quanto para fazer a EJA na prática, para pensar o currículo da EJA na prática, a EJA de verdade que a Cláudia se referia. Então não é só também uma questão teórica para escrever texto, é para fazer na prática, é para trazer um filme como esse, tantos outros documentários, né, que existem, e a gente de fato discutir as várias
formas de ser e estar no mundo, mas que estão que são produzidos na materialidade da luta de classes. Fernanda, dá para passar mais um? Então, aí, nessa perspectiva teórica, a gente tem um conceito que é muito usado no campo marxista, que é de omnilateralidade, né? Que a ideia de omnilateral tem outras expressões, mas, assim, é um conceito de que é a busca por uma formação mais ampla. E aí, assim, tem várias perspectivas críticas que vão também advogar isso, né? Que é a perspectiva do livre desenvolvimento das potencialidades humanas. Isso é frontalmente oposto daquilo que tanto a Cláudia quanto ai, meu Deus, fugiu de novo o seu nome. O Ederson. Exato, é frontalmente oposto. Por quê? Porque o livre desenvolvimento das potencialidades humanas é justamente você não subestimar a inteligência do trabalhador, aquilo que a Cláudia falou. E aí, né? Eu não vou subestimar a sua inteligência, eu não vou achar que porque você fez, então eu vou te dar uma coisa menor, né? Eu vou buscar é que você possa se desenvolver o mais amplamente possível. E isso não como uma educação bancária, mas como uma capacidade de construir uma reflexão crítica sobre o mundo. O que a minha disciplina pode te ajudar a ler melhor o mundo? O que a física te ajuda a entender melhor o mundo? O que a química pode te ajudar a entender melhor o mundo? O que a história pode te ajudar a entender melhor o mundo? Então, representa a formação omnilateral é a ideia de que o ser humano tem muitos lados, no sentido assim, né, figurado, muitas potencialidades, e que a gente acaba, justamente pelo caráter redutor e pragmático e repressivo mesmo, né, castrador da sociedade capitalista, a gente acaba sendo apenas profissionalizado numa coisa só e castrado das várias possibilidades, né? Então, a meta, né, o objetivo, o horizonte é pensar uma formação que possibilite a compreensão do mundo, né? Defender o acesso ao conhecimento acumulado socialmente não é ser bancário. E aí tem várias, eu acho assim, é preciso pensar em quem está conosco, né? A gente ter clareza de quem é o outro lado e quem é que está conosco, e entender que algumas vertentes, eu posso ter referenciais ou conceitos um pouco diferentes, assim, olha, acesso ao conhecimento acumulado socialmente. Por exemplo, Demirval Saviani vai trazer a pedagogia histórico-crítica. E em vários momentos ele diz assim, olha, eu já fui mal interpretado, acusado, inclusive, de conteudista, porque defendi isso, compreensão, né, conhecimento acumulado socialmente. E tem, ele está aí, está vivo, está produzindo, uma série de textos e de palestras em que ele diz assim, olha, a minha produção da pedagogia histórico-crítica não é oponente, não é oposta a, por exemplo, a pedagogia do oprimido. Muita coisa é incorporado. Ou incorpora e supera, ou incorpora e traz outros elementos, porque é vivo e está em permanente construção, com outras pessoas também que vão construindo. Então, vai se dizer assim, bem, o importante é perceber que não se está advogando aqui uma formação utilitária, pragmática, né? Está se advogando que o conhecimento é produzido pela humanidade, e, portanto, é uma produção social coletiva, e que precisa ser coletivizado. Isso não é ser bancário, porque ele tanto é que ele chama lá de pedagogia histórico-crítica. É histórico e é crítica. Se é histórico e é crítica, não é bancário, não é decoreba, não é reprodução descontextualizada, é histórico e é crítico. Agora, da mesma maneira que tem a pedagogia histórico-crítica, também tem a pedagogia libertadora ou pedagogia do oprimido, que também está no mesmo campo de luta progressista. Então, se a Cláudia diz assim,
Eu gosto muito do Paulo Freire e é meu autor de referência. Ok, tá ótimo, eu também gosto. Eu não fico só com o Paulo Freire, eu gosto de dar a mão de Paulo Freire a outros. Mas entendendo que esses outros não são opostos. Oposto é se eu fosse ler o cara que defende as competências. O oposto é se eu for ler o cara que defende uma educação de colégio militar. Aí é outro time, entende? É o adversário. Eu tenho dentro, por exemplo, das pedagogias críticas, você tem a pedagogia libertadora, tem a pedagogia histórico-crítica, como tem a pedagogia libertária, de vertente anarquista, que também é belíssima, que tem grandes contribuições, né? Então, eu acho que é buscar no campo progressista e crítico daqueles que têm como horizonte pensar uma formação humana ampla, né? Emancipatória, que busque uma leitura de mundo e uma percepção de que o mundo, este mundo que nós vivemos, principalmente na particularidade do Brasil, precisa ser transformado e que a educação é parte dessa luta, né? É parte da luta. E que essa luta também não se faz sem organização. Essa luta não se faz sem a gente ter uma educação desalienadora. Parte desse processo de uma educação emancipadora, né, não alienante, passa pela compreensão, pela discussão, compreensão do que é trabalho, do que é o mundo do trabalho, porque é um conceito, é uma categoria em disputa e completamente hegemonizado por um tipo de trabalho, que é aquele que quer reduzir as demandas do mercado de trabalho e não do ser humano, né? É isso. Acho que é isso aí, ó. Acho que fica aí a síntese. Esse pode ser o nosso último slide, né? É a concepção de uma formação humana, de fato, não parcelada, não fragmentada, não pragmática, não preparatória, né? Mas que seja realmente uma compreensão da educação como totalidade social. É isso. Eu acho que esse realmente é o último, né, Fernanda? Deu conta aí de 6h45, eu estou aqui preocupada que a gente combinou 6h40. O último, eu voltei ao meu argumento primeiro. Lembra que eu comecei assim, ó, eu vou começar e terminar com essa ideia, que é o título. O título é Trabalho, Educação e EJA. Então, é aquilo, ó. O que é pensar a EJA à luz da relação trabalho e educação? Eu tentei trazer para vocês nessa conversa um pouquinho desse debate, né? Então, aqui esse último slide retoma o argumento primeiro, que é o do título. É isso. É isso, gente. Eu espero aí que a gente possa continuar a conversa. Nossa, muito bacana. Quer dizer, abriu para a gente, né? É o primeiro pontapé, assim, para a gente abrir a conversa sobre o trabalho, inspirar os estudos sobre o trabalho, referenciar os estudos também, dissertações, teses, monografias. Então, que a gente possa, né, receber a Jaque em outros momentos, de outras formas, porque foi uma conversa. Você falou da revista necessária, acho que é uma conversa necessária essa. Eu vou buscar aqui o link da revista, porque o trabalho necessário. O Beto Novaes, que é esse que a gente está fazendo, o NEDAT, no projeto de extensão do NEDAT, a gente faz 1/4 por mês um cine debate. Uma vez por mês, só na quarta-feira, e reúne o máximo de gente possível, de serviço social, da pedagogia, de todas as licenciaturas, né, da adesão que for possível. E trouxe o diretor para discutir, o Beto Novaes. E foi bem interessante. Eu vou deixar aqui o link da revista, e ali tem o link dos filmes. São sempre curta-metragens que têm o mundo do trabalho como eixo do argumento. E aí ele vai nas várias realidades do campo, da cidade, da questão da mulher, da questão mais do meio ambiente, a questão étnico-racial, mas sempre tendo a discussão do mundo do trabalho como argumento de fundo. Então, eu deixaria como filmografia, assim, de sugestão. Maravilha. E eu posso passar também para a Fernanda uma bibliografia base. Isso.
Essa fala que eu tive com vocês, eu escrevi um artigo chamado Trabalho, Educação e EJA. Posso passar para a Fernanda agora, em PDF, aqui no Zap. Ótimo. E do Tá bom? Frigoto também, que você havia falado, do texto pequeno, que você tem trabalhado sobre ele, diz que é um texto pequeno, então a gente também acumula já um material para o nosso próximo encontro, tá? A gente discutiu um pouco mais um texto, mais uma categoria, a gente pode aprofundar, inclusive, nas categorias, né? A gente pode formar esse aprofundamento, essa ideia de trabalhar um pouquinho mais no aprofundamento, né, gente? E, Fernanda, adorei a tua ideia, viu? Quero te chamar também aqui. Vamos marcar um outro meet desse para a gente trocar, você vir conversar aqui com a gente, viu? Ah, que ótimo! Vamos. Nós vamos continuar, tá? Vamos continuar nas nossas trocas, viu? E agradecer imenso também meu nome, da Regina, do GPJAI, que foi ótimo te resgatar aqui na conversa tão necessária, viu, Jaque? Foi maravilhoso. Muito obrigada à turminha que veio, e fica também para todos e todas que vão escutar depois, né? Que eu sei que a turma tem esse momento de busca no GPJAI por temáticas, e escutar e participar, né? Então é muito bacana.